Olá, olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos. Neste vídeo vamos fazer essa coisa mais bonitinha de se ver aqui. É uma água viva e eu vou deixar uma sugestão aqui de cores para você. Veja que eu coloquei tudo tom sobre tom. Eu acho que fica muito legal fazer dessa forma, né? Com cores que se harmonizam, né? E está aí, olha que belezinha que vamos fazer aqui neste canal. Eu sei que tem várias opções de cores para você jogar aqui e ficar legal, mas eu achei tão linda essa combinação, gente, e eu vou passar todas as cores para vocês como sugestão, tá bom? Então vamos lá, olha. Vou começar com tudo que eu usei aqui. Olhinhos, eu usei olhinhos no número 9, de 9 milímetros, tá? Tem travinha para segurança, principalmente porque muita gente opta por esse tipo de brinquedo para bebês, né? Então, tem esse cuidado de usar olhinhos com travas ou então bordar o olhinho, tá legal? E tudo aqui, ó, costurado, tá? Para não ter perigo da criança soltar de alguma forma e acabar cometendo algum acidente com isso, né? As cores que eu usei aqui. Vou deixar também um pouquinho aí para frente escrito o número delas, mas já vou falar para vocês para não ter confusão de onde foi usado cada uma delas, tá? Então a cor predominante aqui dessa água viva que eu usei aqui na cabecinha, no tentáculo e na base foi a sopro, tá? Número 3047. Uma cor maravilhosa, um salmão maravilhoso. Essa corzinha aqui, que eu fiz os tentáculos mais finos, ela é a organza, a número 4092. E tudo onde você vê um tom mais clarinho, aqui no babadinho, bochechinha e lacinho, é a macadâmia, número 3148. Vou deixar escrito para te ajudar, tá legal? E no mais, enchimento, agulha de tapeceiro e agulha de crochê. Aqui a agulha de crochê que eu usei foi a 2,20. Okay? Ah, também aconselho ter um marcador de ponto, um contador de carreira, mas isso cada um tem o seu jeitinho de fazer, né? Pode ser com um fiozinho de outra cor, pode ser com um cadeadinho, enfim, isso é irrelevante. Eu acho que tá tudo aí. Um brinquedo super rápido de fazer, fácil, bonito e que eu acho que vale super a pena. Tá legal? Então, bora lá crochetar essa água viva, fofinha, linda, maravilhosa. Eu adoro ela, gente. Um beijo, até já! Então, começamos essa água viva fazendo um anel mágico. E vamos aqui nesse anel mágico fazer 6 pontos baixos. Então, aqui eu tenho o primeiro, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos baixos no anel mágico. Tenho aqui a primeira carreira dessa primeira parte. Vou fechar o anel e partimos para a segunda carreira. A segunda carreira vamos fazer aumentos utilizando somente a alcinha de trás da carreira anterior. Deixa eu só ajustar aqui. Então, aqui na alcinha de trás eu vou fazer 2 pontos dentro dela. Então, aqui eu tenho o primeiro aumento, o segundo aumento, o terceiro aumento, o quarto aumento, aumento de número 5, e por fim o aumento de número 6 e finalizamos assim a segunda carreira com 12 pontos de base. Vamos agora para a terceira carreira. Continuamos a trabalhar na alcinha de trás e eu vou fazer aqui um ponto baixo e um aumento. E vou repetir isso por toda a volta, tá? Então, na próxima alcinha, eu venho, faço um ponto baixo
Na outra alcinha, eu faço um aumento, sempre trabalhando na alcinha de trás da carreira anterior. Um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo, um aumento. E por fim, a última vez aqui, um ponto baixo e um aumento. E assim eu termino a terceira carreira, que neste momento temos aqui 18 pontos de base. E vamos para a carreira de número 4, que eu vou trabalhar nas duas alcinhas, tá? Então, eu vou começar essa carreira fazendo, olha, um ponto baixo e um aumento. Tá? Então, fiz aqui um ponto baixo e um aumento. Agora, eu vou para o próximo ponto e vou fazer, para os próximos pontos, eu vou fazer 2 pontos baixos e um aumento. E sigo assim até o final. 1, 2 pontos baixos e o aumento. Novamente, 1, 2 pontos baixos e um aumento. 1, 2 pontos baixos e o aumento. 1, 2 pontos baixos e um aumento. Sobra um pontinho aqui nessa carreira, depois de fazer o último aumento, que eu vou colocar um ponto baixo. E assim eu finalizo a carreira de número 3 com 24 pontos de base. Falei carreira de número 3, mas não é, carreira de número 4 que acabamos de fazer, tá? Vamos agora para a carreira de número 5. Continuamos a trabalhar nas duas alças e vamos aqui, olha, 1, 2, 3 pontos baixos. Deixa eu só marcar o começo da minha carreira. Então, eu fiz aqui 3 pontos baixos. Agora, eu vou fazer o aumento. Então, são 2 pontos dentro do mesmo ponto de base. Novamente, vou repetir isso por toda a volta, tá? Então, eu fiz 1, 2, 3 pontos baixos e agora eu faço o aumento. 1, 2, 3 pontos baixos e o aumento. 1, 2, 3 pontos baixos, o aumento. 1, 2, 3 pontos baixos e o aumento. 1, 2, 3 pontos baixos e o aumento para finalizar essa carreira, que é a carreira de número 5. E eu tenho neste momento 30 pontos na minha base. Agora nós vamos para a carreira de número 6 e voltamos a trabalhar somente nas alcinhas de trás. Para a carreira de número 6, eu começo aqui, olha, com 2 pontos baixos. Então, 1, 2 pontos. Vou marcar aqui o começo da minha carreira. E no próximo ponto, eu faço o aumento. Opa, ainda veio errado. O aumento. E eu vou seguir agora fazendo 4 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4. E agora, depois do quarto ponto, eu coloco um aumento. Novamente, olha, 1, 2, 3, 4. No próximo, o aumento. E continuamos na mesma sequência, 1, 2, 3, 4 e um aumento. Já passamos da metade, continua aqui, 1, 2, 3, 4, o aumento. 1, 2, 3, 4, o aumento. E sobra aqui 2 pontinhos. Nesses 2 pontinhos que sobra, eu vou fazer 2 pontos baixos. Um e no último, o outro. 2 pontos baixos.
ok? Então, eu tenho aqui a carreira de número 6 prontinha e neste momento eu tenho 36 pontos de base. Aqui eu vou fazer um baixíssimo, tá? Vou cortar o fio deixando uma sobrinha aqui, para depois a gente arrematar. Não precisa arrematar agora, tá? Pode esperar mais um pouquinho aí, ó. Só puxa o fio aqui para ele não correr, tá? Porque a partir desse momento nós vamos começar a fazer os tentáculos. Então agora vamos fazer os tentáculos, tá? Eu vou fazer os tentáculos nessas alcinhas que eu tenho aqui, ó, nessa última fileira que fizemos a última carreira. Então, você vê que tem as alcinhas aparentes aqui, e são nelas que eu vou fazer esses tentáculos que eu vou ensinar agora, tá? Então, a gente vai inserir o fio, eu tô usando um fio numa tonalidade um pouquinho diferente, vou inserir aqui, e vou fazer 30 correntinhas, tá? Então, ó, 1, 2, 3, vou fazer 30 correntinhas e já volto aqui pra gente continuar. Então, aqui, feito as 30 correntinhas, eu vou voltar a partir da segunda correntinha. Então, essa primeira aqui, do ladinho da agulha, eu não uso. Eu volto a partir da segunda e vou fazer aqui pontos baixíssimos até o final. Serão 29 pontos baixíssimos, tá? Então, somente fazer isso até o final da correntinha. Vou terminar isso aqui e já volto para passar os próximos passos para vocês. E aqui estou de volta. Olha, fiz aqui o primeiro tentáculo, né, com as 30 correntinhas e 29 pontos baixíssimos. Eu vou para o próximo elo de correntinha aqui e vou fazer um ponto baixíssimo nele. Ó, elo de correntinha não, gente. A alcinha que ficou aqui na minha base. Fiz um ponto baixíssimo na base, vou virar assim para ficar mais fácil de ver, né? E vou no próximo ponto e faço outro baixíssimo. Agora, aqui, eu vou subir o outro tentáculo, ó. 1, 2, 3, vou fazer as 30 correntinhas, pulo a primeira, volto fazendo 29 pontos baixíssimos. Cheguei aqui na base, fiz o último baixíssimo aqui na correntinha, um ponto baixíssimo e subo o próximo tentáculo. Então, entre um tentáculo e outro vai ter um baixíssimo, tá vendo? Porque esse aqui eu fiz um baixíssimo e no próximo eu fiz um baixíssimo, mas já subi a correntinha. Então, vai ser sempre assim, ó, um tentáculo, um baixíssimo, outro baixíssimo, sobe a correntinha. Aqui eu terminei esse, vou fazer um baixíssimo nesse próximo ponto, sozinho. Aqui eu faço um baixíssimo e aí em cima dele eu já subo as correntinhas. E vou fazendo assim até terminar essa volta aqui, que termina aqui, tá? Então, eu vou fazendo isso por toda a volta até chegar aqui. Aqui no centro vai ser um pouquinho diferente, beleza? Então, eu vou fazer essa parte em off e já volto aqui pra gente fazer os próximos passos. E a peça fica dessa forma após fazer todos os tentáculos em volta daquelas argolinhas que a gente tinha disponível aqui perto da borda. As pontinhas eu passei aqui pra dentro, tá? Depois eu vou arrematar aqui nos pontos centrais, tá bom? Só vou passar um pouquinho, dar um nozinho de costura para arremate. E agora o próximo passo é fazer os tentáculos aqui do centro. Então, para fazer os tentáculos centrais, nós vamos trabalhar nessas alcinhas aqui, olha. Eu começo aqui e venho fazendo, olha, o espiral até o centro da peça, tá? Aqui, nessa primeira alcinha, eu vou inserir o fio e vou fazer 51 correntinhas. Então, 1, 2, 3, tá? Até dar 51 correntinhas. Vou fazer essas correntinhas aqui em off e já volto para passar como vai ser feito esse tentáculo. E aqui estou de volta com as 51 correntinhas, tá? Nós vamos trabalhar esses tentáculos fazendo ponto picô. Então, eu vou pular essa primeira correntinha, venho a partir da segunda, vou fazer aqui um ponto baixo. Depois desse ponto baixo, eu vou subir, ó, 1, 2, 3 correntes.
Agora, eu vou voltar com este fio, com a minha agulha, passando por essa argolinha aqui, do centro do ponto, e a outra argolinha aqui do lado. Passei por elas, faço o ponto baixo. Fechei o ponto baixo, eu volto no mesmo ponto onde tudo começou e faço outro ponto baixo. Tá pronta a primeira parte. No próximo elo de argolinha, de correntinha, eu vou fazer 2 pontos, um aumento. Aí eu vou para o próximo elo de correntinha, vou fazer novamente o picô. Então, eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixo, vou subir 1, 2, 3 correntes. Volto com essa agulha passando aqui no centro do ponto e na alcinha do lado, fecho meu ponto como um ponto baixo. No mesmo ponto, na mesma argolinha onde tudo começou, eu faço outro ponto baixo. Vou para a próxima argolinha, faço um aumento. E a gente vai repetir isso por toda a extensão do fio, tá? Por toda a extensão da correntinha. Então, ó, vou fazer mais um picôzinho aqui. Na próxima argolinha, eu faço um ponto baixo, subo 1, 2, 3 correntes. Volto com essa agulha aqui no centro do ponto, e na argolinha do lado. Então, vamos lá, ó. Aqui, volto aqui por dentro, fecho o ponto. E no mesmo elo de correntinha onde tudo começou, eu faço outro ponto baixo. Na próxima correntinha, eu faço um aumento. Então, como eu disse, a gente vai seguir fazendo assim por toda a extensão da correntinha, tá? Vamos lá, um ponto baixo, 1, 2, 3. Volto com este fio aqui, volto com a agulha aqui nessas duas alcinhas, trago o meu fio, fecho o ponto baixo e na mesma argolinha eu faço um ponto baixo. Na argolinha seguinte, eu faço um aumento, ok? E a gente vai seguir fazendo desse jeito, as 51 correntinhas em cada uma dos pontinhos aqui em volta, para a gente fazer os tentáculos centrais, tá bom? Então, eu vou fazendo aqui e volto quando estiver finalizado. E aqui, veja, eu tenho meu primeiro tentáculo aqui, cheio de curvinhas, cheio de pontinhas. Então, terminei o primeiro tentáculo, eu vou nas próximas alcinhas, nas próximas 3 alcinhas, tá? Fazer, olha, eu fiz aqui já, né? Deixa eu só voltar. Então, ó, aqui eu terminei o tentáculo, certo? Eu venho na próxima alcinha, faço um baixíssimo. Na próxima alcinha, outro baixíssimo. E na próxima alcinha, outro baixíssimo. Então, são 3 baixíssimos, ok? Depois de terminar um tentáculo desse volumoso. Fiz 3 baixíssimos, vou na próxima correntinha, na próxima alcinha aqui, e vou subir novamente as correntinhas, as 51 correntinhas, né? 51, 1, 2, 3, e continuo a fazer um tentáculo igual a esse, tá? Então, veja, tem 3 pontos baixíssimos separando um tentáculo do outro. Quando você fizer o 4º ponto baixíssimo, você vai subir as correntinhas e fazer um tentáculo desse aqui, tá? Terminou esse tentáculo, vem aqui, ó, baixíssimo, baixíssimo, baixíssimo. No 4º baixíssimo, você vai subir novamente as correntinhas e fazer um novo tentáculo desse. Baixíssimo, 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 na próxima alcinha, outro tentáculo. Baixíssimo, 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 na próxima correntinha, outro tentáculo, tá? Então, 1, 2, 3, dá 4 ou 5 tentáculos. Eu já perdi a conta. Mas, enfim, é isso. A cada um tentáculo feito, você vai pular 3 pontos, fazendo baixíssimos nele. No 4º pontinho, você vem e faz um novo tentáculo. Tá legal? Então, eu vou terminar essas alcinhas aqui, fazendo os tentáculos. Já volto, daí eu tenho a conta certinha de quantos tentáculos ficam, né? Então, até já! E aqui estou de volta com os tentáculos largos, prontos. Por fim, eu fiz 4, mas você pode fazer quantos você quiser, tá? Se você quiser fazer em todas as alcinhas,
dá para fazer também, tá bom? Então, aqui, ó, eu fiz os 4, cortei o fio, arrematei, olha, tá tudo aqui pra dentro, tá vendo? Eu não arrematei nenhum ainda, na verdade. Joguei tudo aqui pra dentro, só esse fiozinho aqui que eu deixei mais compridinho pra depois fazer o fechamento para a cabeça, ok? Então, ele fica neste tamanho, dessa forma. Deixa eu só tirar os fios aqui pra mostrar um pouquinho melhor, né? Fica um efeito muito bonitinho na água viva. E agora o próximo passo é a gente fazer a cabeça. Então, aqui com o fio que eu usei aqui para fazer a base, a mesma cor, eu vou fazer aqui um anel mágico. E nesse anel mágico, eu vou fazer os 6 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4. Deixa eu só arrumar aqui. 5 e 6. Eu tenho aqui a primeira carreira, 6 pontos baixos no anel mágico. A segunda carreira, vamos fazer 6 aumentos, então serão 2 pontos em cada ponto de base da carreira anterior, tá? Então, fazendo 6 aumentos aqui, primeiro aumento, aumento 2, aumento 3, aumento 4, aumento 5 e, por fim, o último aumento, 6 aumentos. Então, eu tenho aqui a carreira de número 2 prontinha, com 12 pontos de base. Próxima carreira, carreira de número 3, vamos fazer um ponto baixo e um aumento e repetir essa sequência em toda a volta, tá? Então, eu sigo fazendo um ponto baixo e um aumento até finalizar a rodada, né? A volta aqui. Então, vamos lá, um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. E eu tenho assim finalizada a carreira de número 3 e neste momento temos 18 pontos de base. Carreira de número 4. Eu vou começar fazendo um ponto baixo e um aumento. Agora, eu vou fazer aqui, na sequência, 2 pontos baixos e um aumento, e vou repetir isso por 5 vezes, tá? Então, 1, 2 pontos baixos e um aumento. 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 E 1, 2 pontos baixos e um aumento. Sobra um pontinho na minha volta e esse pontinho eu faço um ponto baixo. E aqui finalizo a carreira de número 3 com 24 pontos de base. Para a carreira de número 5, vamos fazer 3 pontos baixos. Então, 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento, e eu vou repetir isso em toda a volta. Serão 6 vezes essa repetição, tá? 1, 2, 3. De 3 pontos baixos e um aumento, e quando chegar aqui, você vai ficar com 30 pontos de base. Eu vou finalizar essa carreira em off e já volto com você para passar o próximo passo. Então, carreira de número 5, faça 3 pontos baixos e um aumento em toda a volta. E aqui está a carreira de número 5 prontinha. Próximo passo, carreira de número 6. Vou começar a carreira de número 6 fazendo um ponto, 2 pontos, então 2 pontos baixos
E no próximo ponto, eu vou fazer um aumento. Agora, eu vou fazer por 5 vezes 4 pontos baixos e um aumento, tá? Então, eu comecei com 2 pontos baixos e um aumento. Agora, eu vou fazer 5 vezes essa sequência, 4 pontos baixos e um aumento. Quando chegar aqui no final, vai sobrar 2 pontinhos. Esses 2 pontinhos eu vou completar com pontos baixos, tá bom? Então, 2 pontos baixos e um aumento, 5 vezes 4 pontos baixos e um aumento e 2 pontos baixos para finalizar. Quando a gente terminar essa carreira de número 6, teremos aqui 36 pontos de base. Vou terminar ela e já volto. E aqui está a carreira de número 6 prontinha, então nesse momento 36 pontos de base. Próxima carreira, carreira de número 7, faremos 5 pontos baixos e um aumento. Eu vou repetir isso em toda a volta, tá? Então serão 6 vezes essa sequência, 5 pontos baixos e um aumento. Vou fazer ela em off. E lembrando, quando a gente terminar essa carreira de número 7, vamos ter aqui 42 pontos de base. Então, carreira 7, 5 pontos baixos e um aumento em toda a volta. Aqui está a carreira de número 7 prontinha. Vamos agora para a carreira de número 8. Eu vou começar a carreira de número 8 fazendo 1, 2, 3 pontos, então fiz 3 pontos baixos, tá? E agora eu faço um aumento. Na sequência, eu vou fazer 6 pontos baixos, então meia dúzia, 6 pontos baixos e um aumento por 5 vezes. Terminando essa sequência de 5 vezes 6 pontos baixos e um aumento, vai sobrar para mim 3 pontos baixos, 3 pontos de base. E eu vou fazer 3 pontos baixos, tá? Então, carreira de número 8, 3 pontos baixos e um aumento. Depois, 5 vezes a sequência de 6 pontos baixos e um aumento e 3 pontos baixos para finalizar. No final da carreira 8, você terá aqui 48 pontos de base. E aqui estou de volta com a carreira de número 8 prontinha, então neste momento eu tenho 48 pontos de base. A carreira de número 9, vamos fazer 7 pontos baixos e um aumento, repetir isso em toda a volta, tá? Então serão 6 vezes essa sequência de 7 pontos baixos e um aumento. Quando você terminar a carreira de número 9, você terá 54 pontos de base. Vou fazer a minha aqui em off e já volto com você. E aqui está a carreira de número 9 prontinha, então tenho aqui 54 pontos de base. Agora, com esses 54 pontos de base, vamos fazer 8 carreiras, tá? 8 carreiras de 54 pontos baixos. Então, vai ser a 10, a 11, a 12, a 13, a 14, a 15, a 16 e a 17. Então, são 8 carreiras, somente repetindo 54 pontos baixos. E eu volto com você com elas prontas, tá? Não faz sentido eu ficar aqui repetindo todas essas carreiras com você. Então, lembra aí, 8 carreiras de 54 pontos baixos e eu já volto pra gente continuar. E assim fica a nossa cabecinha após fazer as 8 carreiras de 54 pontos, tá? A próxima carreira, a carreira de número 18, então, essa última aqui que fizemos é a de número 17. A carreira de número 18, você vai fazer 7 pontos e uma diminuição, tá? Então, 7 pontinhos, uma diminuição e vai repetindo até o final. Serão 6 vezes repetindo essa sequência de 7 pontos e uma diminuição. Quando você chegar aqui no final da carreira, você vai ficar com 48 pontos de base. Vou fazer a minha carreira de número 18 aqui e já volto com você. Carreira de número 18 finalizada, então eu tenho neste momento 48 pontos de base. A próxima carreira, a carreira de número 19. Eu vou começar essa carreira com, olha, deixa eu só fazer mais fechadinho, porque estava bem aberto aqui o ponto, né? Vamos lá. 1, 2 e 3. Então, fiz 3 pontos baixos aqui, deixa eu só marcar o início da minha carreira. Agora, eu vou fazer uma diminuição.
E a próxima parte para fazer agora, né? Eu fiz 3 pontos e uma diminuição, agora eu vou fazer 6 pontos e uma diminuição e vou repetir isso por 5 vezes. Quando eu chegar aqui no finalzinho, vai sobrar 3 pontos, que eu vou colocar 3 pontos baixos, tá? Então, carreira de número 19, faça 3 pontos, uma diminuição, vai repetir por 6 vezes a sequência de 6 pontos e uma diminuição, e depois finaliza com 3 pontos baixos. Quando você terminar a carreira de número 19, você vai ter aqui 42 pontos de base. E aqui está a carreira de número 19 prontinha, então tem 42 pontos de base. O próximo passo é fazer 5 pontos e uma diminuição, repetindo isso em toda a volta, tá? Então serão por 6 vezes 5 pontos e uma diminuição, e no final vamos ficar com 36 pontos de base. E aqui está a carreira de número 20, finalizada, prontinha, né? Então, temos 36 pontos de base neste momento. Agora, a gente vai colocar os olhinhos. Para colocar os olhinhos, eu vou pedir para que você encontre a carreira 17 e 18. Então, essa aqui é a 20, certo? Vamos contar de trás para frente? Se essa é a 20, essa é a 19, essa é a 18 e essa é a 17. Então, os olhinhos eles vão ficar nessa linha aqui, entre as carreiras 17 e 18, tá bom? Então, vamos lá. 20, 19, 18, 17. Nessa faixa aqui. Então, vou só colocar um alfinetinho só para marcar aonde vai ficar o olhinho, tá? Agora, eu marquei aqui o ponto, eu vou contar, ó, 1, 2, 3, 4 para cá. Deixa eu colocar um alfinetinho que fica mais fácil, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, coloco um alfinetinho. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, olha. 1, 2, 3, 4, coloco um alfinetinho. E é nesses pontinhos aqui que você vai colocar os olhinhos. Eu tô usando aqui um olhinho de tamanho 9 milímetros, tá? Então, aqui neste pontinho, deixa eu só dar uma largada nele. Eu vou colocar o olhinho com trava, né? Sempre importante colocar travinha. Então, tá aqui um olhinho colocado. Esse aqui era só para ter uma referência. E aqui neste ponto também eu vou alargar um pouquinho e vou colocar o outro olhinho. Então, agora coloque aí os olhinhos na sua água viva, tá? Vou colocar as travinhas aqui e já volto pra gente fazer os próximos passos. E aí, os olhinhos colocados, agora você pode colocar um pouco de enchimento. Não precisa colocar tudo agora, tá? Pra não atrapalhar o fechamento, tá bom? Coloca aí uma quantidade, só pra já ter o enchimento lá dentro. Mas não precisa ser tudo não, porque antes de encerrar a cabecinha, a gente completa com o enchimento necessário. Agora eu vou passar 2 formas de você fazer o fechamento, tá? Lembra que eu pedi para você deixar um fio maior aqui? Ou você vem e faz o fechamento com agulha de tapeceiro, tá? Ou você já aproveita e já faz aqui com com agulha de crochê. Aí vai ficar do seu gosto, do que for mais fácil para você, tá bom? Eu vou fazer com agulha de crochê, que é uma forma um pouquinho mais difícil de fazer. Daí, você vai ter aí a opção de fazer da forma que for mais fácil, tá? Então, eu vou passar a forma mais chatinha de fazer, você vê qual que é mais fácil para você e você escolhe. Se você for fazer com agulha de tapeceiro, é só colocar a agulha e ir fazendo pontinho por pontinho, fazendo o fechamento, porque aqui tem a mesma quantidade de pontos que tem aqui neste momento. Tá legal? Então, vamos lá fazer o fechamento dessa cabecinha, tá? Então, esse lado aqui que tá cheio de fio, né, pendurado, eu vou deixar aqui, né, que é o avesso. Então, os tentáculos ficam para fora, a cabecinha. E vamos aqui fazer esse fechamento. Ó, eu tô aqui com o meu fio na cabecinha, certo? Deixa eu só arrumar aqui. Pronto. O fio tá na cabecinha. Então, eu vou passar por um pontinho inteiro lá no na base do tentáculo, tá vendo, ó? Peguei todo o pontinho e aqui... Cadê meu fio? Tem tanto fio aqui pendurado, né? E aqui eu trago o fio
Tô deixando larguinho assim para você entender, tá bom? Trago o fio e faço o fechamento em ponto baixo. Tá? Deixa apertadinho, não deixa largo igual o meu não, tá bom? Vai no próximo ponto disponível, entra no ponto da cabecinha, entra no próximo ponto disponível lá da base do tentáculo, tá? Então, ó, a agulha atravessou de um lado, foi para o outro, trago o fio e faço o fechamento do ponto baixo. E eu vou fazer isso por toda a volta, tá? Mas só lembra que a gente não fecha por enquanto a cabecinha porque tá faltando enchimento, certo? Então, quando tiver uns 2 dedinhos aqui, ó, faltando para fechar, completa toda a cabeça com o enchimento que falta e depois sim faz o fechamento. Se você estiver fazendo o fechamento com agulha de tapeceiro, é só seguir a mesma lógica. Passa num ponto da cabeça, num ponto aqui da base do tentáculo e traz o fio. E assim vai fazendo também por toda a volta. Não esquece de antes terminar de encher a cabecinha. Vou fazer aqui, volto antes de fechar, tá? Para te mostrar a quantidade de enchimento. Mas assim, você já tem uma base que não pode ficar rugas, né? Ela tem que ficar inteirinha, completa, sem ruguinhas, tá legal? Então, vou aqui terminar e já volto. E como eu prometi, eu voltei aqui, ó, tá vendo? Tem um espacinho. Nesse espacinho eu vou completar com o enchimento que tá faltando, deixá-la bem firme, tá? Bem firminha, porque o amigurumi com o tempo ele cede, né? Então é melhor a gente deixar bem firminho aqui para que ele não fique molenga tão cedo. Então vamos lá, ó, enchendo, deixando nenhuma ruguinha, tá vendo? Aqui tem ruga ainda, aqui tem ruga ainda. Não pode, gente. Tem uma coisa que a gente não pode economizar é com enchimento, tá? Não vai colocar a ponto de abrir os seus pontinhos, de esgarçar o teu trabalho, mas precisa estar bem preenchido aqui, tá legal? Então, vamos aqui, ó, vou terminar de colocar, ainda vou precisar pegar mais enchimento, veja como vai bastante mesmo, tá? Vou fechar aqui a minha peça e já volto pra gente fazer, tem mais coisas pra fazer, tá? Não acabou ainda, olha que fofinha que ela já tá ficando, tá? Já volto aqui depois de finalizar o enchimento e o fechamento aqui da cabecinha. E aqui eu fiz todo o fechamento, veja como fica, né? Vou cortar este fio agora e arrematar a sobra, porque eu vou fazer um acabamento em outra cor, tá? Então, eu só vou cortar este fio, arrematar, esconder o que sobrou aqui e já volto pra gente fazer o acabamento aqui da bordinha. Então, bora lá fazer esse acabamento, ó. A cabecinha tá perto de mim, os tentáculos estão para longe. Eu vou inserir o fio aqui nestes pontinhos de fechamento. Então, ó, só neste primeiro ponto, só nessa primeira parte aqui, que eu vou fazer 3 correntinhas, tá? Então, vamos lá, que vai ser o meu primeiro ponto alto. 1, 2, 3. Neste mesmo lugar onde eu inseri o ponto, fiz as 3 correntinhas, eu vou colocar 4 pontos altos. Então, ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, com as 3 correntinhas iniciais, eu fico com 5 pontos altos. Vou pular um ponto de base, vou no próximo ponto e vou fazer um ponto baixo. Tá? Então, deixa eu só segurar aqui direitinho, ó. Pulei esse, vou nesse, faço um ponto baixo. Pulo esse, vou nesse e começo todo o processo de 5 pontos altos. Agora são 5 pontos altos. Então, fiz 1, 2, 3, 4 e 5. Pulo um ponto de base, vou no próximo e faço um ponto baixo. Pulo um ponto de base, vou no próximo e começo a fazer os 5 pontos altos. 1, 2, opa, escapou. 3,
4 e 5. E sigo neste ritmo até o final da volta. Pulo um ponto no próximo, um ponto baixo. Pulo um ponto no próximo, 5 pontos altos, tá? Então, é esse o processo para a gente fazer esse babadinho aqui em volta. Vou terminar minha volta e já volto aqui com você. E assim eu fiz toda a volta, cortei o fio e arrematei, tá? Então fica aí o babadinho na água viva. Agora a gente vai fazer uma espécie de bochechinha, tá? Eu vou usar este mesmo fio aqui, clarinho, que eu usei no babadinho aqui na bochechinha, ó. Então eu vou trazer o fio, vou deixar uma sobra aqui para depois eu arrematar. Vou pegar o equivalente a 2 pontos, tá? Vou fazer esse retorno, ó. Retorno pelo mesmo ponto. E vou fazer isso mais uma vez. Se só fizer isso, já fica bonitinho. Mas vamos fazer de um jeito que fica ainda mais bonitinho? Eu vou pegar essas duas partes que eu passei aqui, ó, e vou fazer as voltinhas aqui dentro. Desse jeitinho, ó. Vou deixando aqui uma pertinho da outra. Ó, passo o fio embaixo dessas duas voltinhas que eu fiz. E vou trazendo o fio, deixando um bem pertinho do outro. Olha como fica bonitinha essa bochechinha, tá? E aqui, quando você terminar de fazer essas voltinhas, você leva o fio lá pro outro lado e faz a mesma coisa lá do outro lado, tá? Aqui dá pra fazer mais uma volta. Deixa eu já aproveitar que eu tô aqui e fazer. E depois é só ir por dentro, levar este fio por dentro lá do outro lado e faz do outro lado a mesma coisa. Finalizado, traz o fio aqui pra baixo, corta, arremata, corta o excesso. Tá legal, ó? Então aqui, ó, eu já passo lá pro outro lado, no mesmo ponto equivalente que eu fiz do lado de cá, e faço o mesmo processo. Tá legal? Vou terminar essa bochechinha aqui em off, já volto, daí a gente vai fazer o lacinho pra cabecinha dela. Então aqui está as bochechinhas prontas, né? O blushzinho dela pronto. Agora vamos fazer um lacinho para a cabeça, tá? Vou fazer aqui um anel mágico. Prontinho, ó, um anel mágico. Agora eu vou subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. Agora eu vou dar 2 laçadas na minha agulha, vou entrar no anel, vou tirar 2 alcinhas, tiro 2 alcinhas, depois tiro mais 2 alcinhas. Então eu fiz 1, tem que fazer 4, tá? 2, 3 e o último 4. Feito esses 4 pontos altos aqui, ponto alto triplo, né? Eu vou fazer, olha, 1, 2, 3 correntinhas. Eita, tem uma ponta grossa aqui. Deixa eu só cortar o excesso. Fiz as 3 correntinhas. Agora eu vou lá no meu anel mágico e faço um ponto baixíssimo. Então eu tenho o lado de um dos lacinhos aqui. Agora eu subo 1, 2, 3 correntes e vou novamente fazer os 4 pontos altos triplos aqui, né? Então, ó, 1, 2 e 3. Fiz o primeiro. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Só falta mais um. Só falta mais um. E 1, 2 e 3. Agora eu faço 3 correntinhas, faço um ponto baixíssimo no anel e encerro o assunto. Vou puxar o fio aqui, tá? Vou cortar, deixando um pedacinho para fazer a
a voltinha aqui no laço. Então, aqui eu fecho o círculo e com essa pontinha aqui do arremate, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer essa volta e com a sobra aqui deste fio maior, eu vou costurar na cabecinha, tá? Então, costurar aqui do ladinho na cabeça, ok? Então, vou fazer os arremates que falta aqui e já volto para te mostrar como ficou. E aí está, temos finalizada essa fofurinha. Ela fica linda, gente. Acho que vale super a pena fazer um presente, né? Para dar de presente, nossa, é uma coisa muito charmosa, muito bonitinha, né? Aqui você arruma o babadinho para baixo, os tentáculos você pode enrolar assim, ó, fica com um charminho a mais. Bom, eu sou apaixonada por essa água-viva. Espero que você tenha gostado também. Se gostou, já deixa seu like, compartilha este conteúdo, se inscreve se ainda não é inscrito no canal e bora para o próximo vídeo. Te aguardo no próximo vídeo. Um beijo no seu coração e até mais!